Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês um estudo de caso de como a gente saiu de R$ 300 mil de faturamento mensais para 1.200.000 em 7 meses, com basicamente o mesmo investimento, apenas ajustando o nosso ecossistema de vendas. Então eu quero apresentar a visão geral desse ecossistema de vendas, as ações que a gente colocou em prática. Aqui a gente consegue ver uma projeção, né, que a gente saiu de 304 mil para 1.258.000 e aqui a gente consegue ver isso mês a mês, a nossa evolução. E aí eu vou comentar um pouco desses bastidores, o que aconteceu mês a mês. Mas antes, então, eu quero apresentar para vocês a visão geral desse ecossistema de vendas. Depois eu vou apresentar o contexto do negócio, o que a gente implementou, como a gente condicionou, como a gente conduziu a evolução desses resultados. E aí, a verdade aqui é que existe esse novo modelo de e-commerce que já está sendo aplicado por centenas de lojas, que está transformando cliques frios em vendas imediatas. O nosso objetivo é gerar vendas com alta lucratividade desde o primeiro contato com o consumidor. Mesmo em negócios com poucos seguidores, sem depender de promoção, de desconto agressivo, e isso funciona desde o primeiro clique, porque todo o ecossistema de vendas ele está direcionado para a gente conseguir escalar com alta lucratividade, vender desde o primeiro contato, sem depender de aquecimento, de viralização, de desconto agressivo, de sorte, de algoritmo. Então, ao invés de focar em tráfego, a gente vai focar no ecossistema de vendas. O nosso objetivo é converter mais com o mesmo investimento e criar um cenário de previsibilidade no e-commerce. Então, sem aquecimento, sem maratona de conteúdo, sem depender de sorte, de algoritmo. É uma nova estratégia de vendas que vem mudando o jogo do e-commerce brasileiro e a gente precisa estar atento para isso, porque muitas coisas que a gente implementava 1, 2, 3 anos atrás já não funcionam atualmente. Então, se a gente continuar implementando as mesmas estratégias, a gente vai acabar pagando cada vez mais caro por aquisição, diluindo cada vez mais a nossa lucratividade e tendo que investir cada vez mais para muitas vezes faturar a mesma coisa. Então, esse novo modelo de e-commerce é onde a gente primeiro ajusta o sistema, depois a gente escala com lucro. Porque hoje, na minha visão, um dos maiores erros que a maioria dos e-commerce comete é justamente esse: focar muito em tráfego antes de preparar o sistema. Muita gente ainda acredita que se colocar mais dinheiro em anúncio, você vai vender mais. Mas o que acontece muitas vezes é o oposto. Porque aí você investe em tráfego, o tráfego entra, mas ele vai escorrendo pelo ralo, porque a loja, o ecossistema não está preparado para vender. É como se você levasse alguém até a tua loja física, mas a luz está apagada, não tem vitrine, o vendedor está dormindo. E muitas vezes você faz isso sem perceber, né? Você roda tráfego, cria cupom, posta no Instagram, coloca a contagem regressiva no site, faz desconto agressivo, mas no fim do mês as vendas, elas mesmo assim não vêm na velocidade ou no volume que você esperava. Porque muitas vezes é o ecossistema que não está preparado. O problema não está em você, não está no seu produto. É um sistema mal ajustado que não consegue transformar esses cliques, essas pessoas que chegam, em vendas. Ou muitas vezes o sistema está atraindo um público desqualificado. E aí não importa o que você faça, você continua sem um grande volume de vendas ou sem um resultado mais expressivo. E aí o ponto é que você não precisa de mais tráfego. Você precisa de um ecossistema de vendas capaz de converter visitantes em compradores já no primeiro contato com o consumidor. E se você conseguir isso, naturalmente, a sua venda no remarketing, o seu processo de fidelização, ele vai ser mais fácil, porque você já está falando com um público ultra qualificado. E aí, quando isso acontece, você desbloqueia realmente uma nova fase no teu e-commerce, porque aí você converte mais com o mesmo investimento, você escala com previsibilidade, você ganha fôlego financeiro para crescer com consistência. É por isso que muita gente investe pesado e colhe pouco resultado, porque muitas vezes não é falta de tráfego, é falta de um sistema realmente ajustado e preparado para atrair as pessoas certas, converter essas pessoas certas e depois fidelizar essas pessoas com muito mais facilidade, porque todo o ecossistema já trouxe um público qualificado, já converteu com mais facilidade, com mais lucratividade e aí depois fica muito mais fácil você fidelizar essas pessoas. E a virada para a gente aqui aconteceu quando a gente decidiu realmente inverter essa lógica. Então, ao invés de crescer tráfego, depois ajustar a casa, a gente faz o contrário. Então, primeiro a gente estrutura esse ecossistema de vendas e aí depois a gente começa a escalar com mais lucro, com mais previsibilidade. E aí sim, o seu custo de aquisição ele cai, o ROI aumenta, o seu resultado começa a aparecer todo dia e você não precisa ficar esperando data mágica, data especial, Black Friday, depender de um post viral, precisar de sorte, ficar inventando cada semana, cada dia, cada mês uma ação comercial diferente para tentar gerar esse movimento de compra. E como é que funciona essa estratégia? Essa estratégia, primeiro, ela funciona porque ela foi desenhada com um único objetivo. O nosso objetivo é transformar cliques em vendas já no primeiro contato com o consumidor. Então, aqui a gente promove os anúncios certos que não apenas vão chamar a atenção do consumidor, mas já vão conduzir para a ação, para um momento de compra. Depois que as pessoas chegam, esses anúncios eles já estão segmentando uma pessoa certa, eles já estão atraindo um público ultra qualificado e quando essa pessoa já está no momento de compra, fica muito mais fácil dela converter.
Mas mesmo a pessoa que já está no momento de compra, ela precisa de algumas informações para ter a segurança de que comprar na tua loja é a melhor opção para ela naquele momento. Então, o teu site, as páginas dos produtos, eles precisam quebrar as objeções usando copies validadas, não textos genéricos, textos de fábrica, uma descrição de duas, três linhas. Muitas vezes isso não é o suficiente para fornecer as informações que as pessoas chegam. E a gente nunca sabe o comportamento de compra e consumo que essas pessoas têm quando elas chegam no site. Então, o site precisa estar preparado para dialogar com o máximo de comportamentos de compra e de consumo desses diferentes consumidores. Então, as páginas dos produtos precisam quebrar essas objeções. Além disso, o layout do site, de maneira geral, ele precisa já guiar o visitante para onde você tem uma taxa de conversão maior, para onde você tem maior potencial de venda, onde está a maior oportunidade de lucro dentro do teu negócio. Então, precisa guiar o visitante, gerar essa urgência, eliminar dúvidas, conduzir essas pessoas nas etapas de vendas, fornecer informações que vão ajudar essas pessoas a avançarem nas etapas de compra. Então, a gente tem anúncios atraindo as pessoas certas já mais preparadas, principalmente no momento de compra. O site está preparado para fornecer mais informações que vão ajudar essas pessoas a avançarem nas etapas de compra. De maneira geral, o layout também está cumprindo essa função, comunicando ali confiança, necessidade e urgência. Para as pessoas que não comprarem nesse primeiro momento, a gente tem um remarketing estratégico que vai recuperar o carrinho, que vai impulsionar a compra, que vai oferecer novos estímulos de compra. E mesmo assim, a gente sabe que muitas pessoas vão passar primeiro no perfil da marca antes de comprar na loja. Então, o Instagram ele precisa funcionar como uma ponte para essa venda. Não como uma vitrine genérica ali de frases prontas, catálogo de produtos, vídeos de produtos, mas que não falam, não fornecem nenhuma informação desses produtos. E aí sim a gente começa a ajustar um ecossistema de vendas que está preparado para atrair, para receber essas pessoas, para conduzir essas pessoas na jornada de compra, para gerar vendas desde o primeiro contato com esse consumidor e para gerar recompra, para fidelizar esses consumidores. Então, esse é o coração, basicamente, aqui do nosso ecossistema de vendas. É um ecossistema de venda imediata. E o mais poderoso é que ele funciona mesmo com pouco tráfego, porque quando o sistema está pronto para vender, um único clique certo pode gerar venda. E aí você sai desse modo de tentativa e erro e entra no modo de uma operação realmente estruturada, sem depender de engajamento, sem queimar caixa, sem precisar de uma campanha genial por semana. Então, nos últimos meses, esse método aqui ele gerou mais de 10 milhões em vendas para os nossos clientes. E sabe qual é o segredo? Que não tem segredo. Tem método, tem estrutura, tem estratégia, funciona rápido. Funciona para quem está começando, funciona para quem já está rodando e sente que está empacado, que está ali atingindo um platô e não consegue sair dali. E aí tudo começa com esses anúncios, né? Então tem método, tem estrutura, tem estratégia. E tudo começa com os anúncios. E aí a gente usa aqui uma estrutura que são os anúncios de resposta direta ou ARD Ads. E a estrutura básica desse anúncio é atenção, relevância e direção. A gente chama atenção com uma abertura que gera uma identificação, principalmente com esse público ideal que já está no momento de compra. A gente gera relevância para esse público com um conteúdo que realmente vai conectar, vai criar mais identificação com essa atenção que a gente chamou ali o consumidor. E depois a gente faz uma chamada para ação, que é uma direção clara do que ele deve fazer depois de ver o conteúdo. Então é basicamente anúncio de resposta direta, atenção, relevância e direção. Isso aqui pode ser aplicado em conteúdos simples, conteúdos em carrosséis, em vídeos, em imagens únicas, desde que você aplique a estrutura de chamar atenção e segmentar o público ideal, gerar valor para esse público dentro do processo de vendas e depois direcionar essa audiência para a ação que você quer que ela execute depois de ver o seu anúncio. Então, como eu falei, pode ser imagem, pode ser carrossel, vídeo, pode ser stories, uma sequência. O formato não importa. O que importa é a estrutura. E aí, quando o clique acontece, já é um público qualificado e depois dali o seu sistema está preparado para converter. Então, a página do produto, o site de maneira geral, ele vai responder aquelas dúvidas invisíveis. Confiança, necessidade e urgência. Porque geralmente o consumidor ele está passando ali nesse processo de compra e se perguntando, pô, será que isso é para mim? Será que eu vou usar? Será que meu pedido vai chegar? Vai chegar no prazo? Estou precisando disso mesmo agora? Posso deixar para depois? Enfim, por que que eu devo comprar isso? Será que tem alguma loja oferecendo algo parecido com um valor mais acessível ou com uma qualidade melhor? Enfim, então o site de maneira geral ele precisa comunicar confiança, necessidade e urgência. Até a pessoa que está preparada para comprar, ela precisa ter acesso a essas informações. Caso contrário, ela pode deixar para depois algo que de repente ela já estaria pronta para comprar. E a gente sabe que esse depois muitas vezes é nunca mais. Então a gente precisa comunicar confiança, necessidade e urgência. Quando esses três pilares estão bem posicionados, estão bem comunicados, a compra acontece no ato, já no primeiro contato. A compra no e-commerce é uma compra muitas vezes por impulso, mas até esse impulso ele precisa de uma segurança. A pessoa não precisa te acompanhar por uma, duas, três semanas, um mês para comprar na tua loja. Ela pode comprar já nesse primeiro contato, desde que ela tenha acesso a algumas informações que vão comunicar essa realmente segurança de que comprar na tua loja é a melhor opção que ela tem naquele momento. E isso envolve comunicar confiança, necessidade e urgência para esse consumidor. E aí a gente tem os anúncios chamando essa audiência
para o site preparado para comunicar confiança, necessidade e urgência, e depois a máquina continua girando. Porque aí você organiza o conteúdo das suas redes sociais, por exemplo, para reforçar o teu posicionamento. O teu remarketing ele tem mensagens personalizadas que vão acelerar a decisão de compra, vão oferecer novos estímulos. Você pode criar campanhas para aumentar o ticket médio da tua loja e isso vai, consequentemente, aumentar, mexer diretamente na lucratividade do teu negócio. Você pode mapear os teus principais argumentos de venda para criar essas mensagens personalizadas com os argumentos que realmente são mais relevantes para a tua audiência. E aí, aos poucos, complementando, implementando isso tudo, você vai construindo uma audiência fiel que compra e compra e compra e compra de novo. E a audiência é o maior ativo do digital. Se você constrói a audiência do jeito certo, você vende para ela várias e várias vezes. E você pode monetizar diferentes fatias da tua audiência, com uma rotina que gera movimento de compra todo dia, com ações práticas que não precisa ser um grande volume de ações. Muitas vezes a gente compensa o volume, a falta de estratégia com o volume de ações. Então, muitas vezes, quando a gente não sabe exatamente o que realmente precisa ser feito, a gente vai fazendo várias e várias e várias coisas ao mesmo tempo. Mas muitas vezes, se você tiver uma estratégia bem definida, com poucas ações diárias, você consegue gerar esse movimento de compra todo dia. Então, muitas vezes ali com quatro posts no feed por semana, 4 stories por dia, uma ação comercial por mês, 3 anúncios novos por semana, esses anúncios eles podem até ser estar entre aqueles conteúdos que você posta semanalmente no feed. Então, às vezes, com uma rotina enxuta, você consegue gerar movimento de compra todo dia. Mas aí o sistema, ele realmente está preparado, ele precisa estar preparado para que isso aconteça. E aí, quando o sistema está preparado, você vende com margem, você escala com lucro, você converte mesmo no tráfego frio, você cria consistência real nas vendas. Esse é o verdadeiro motor desse e-commerce, que é realmente altamente lucrativo agora, não 2, 3 anos atrás. Quando às vezes era só você postar um conteúdo genérico e você conseguia gerar um grande volume de vendas. Hoje isso não funciona mais, tem funcionado cada vez menos. Então, cada vez mais a gente precisa ter um ecossistema de vendas preparado. Então, talvez você hoje esteja começando agora. Talvez você já tenha a loja, mas esteja aí nesse momento que está estagnado. Então, esse método ele vai funcionar independente do cenário, porque a base do método, a lógica por trás desse método não é volume, é eficiência. Então, a gente aumenta a eficiência. Então, se você vai estar no início, ele vai te dar a estrutura. Se você já está rodando anúncios, você já está rodando o teu e-commerce, ele vai melhorar o teu ecossistema de vendas para transformar cada vez mais cliques em lucro. Então, não é sobre tamanho, não é sobre volume, é sobre eficiência. Como é que a gente pode ser mais eficiente e ao invés de ter que sempre aumentar o investimento para faturar mais, como é que a gente pode aumentar a eficiência do investimento que a gente faz hoje? Então, é o que eu tenho falado aqui. O mercado ele mudou e ele vem mudando constantemente. O consumidor também muda. As estratégias antigas elas não funcionam mais tão bem como antes. E quem não se adaptar vai ficando para trás. Porque hoje a sua loja ou ela convence já nesse primeiro contato, ou ela é esquecida ali na próxima rolagem. As pessoas estão rolando o feed o tempo inteiro. Ou você realmente trabalha um ecossistema de vendas para gerar um impacto e atrair as pessoas certas e fazer fidelizar essas pessoas certas, ou você é esquecido ali, porque a pessoa entra, não se identifica muito ali com o teu negócio, ela nem segue a tua marca, muitas vezes ela volta para a rede social e vai para o próximo. E aí, quem tem essa habilidade de realmente criar conexão, identificação, confiança, necessidade e urgência, já de maneira imediata, consegue ter mais resultado. Então, você precisa para isso de um ecossistema de vendas, para vender com margem, para escalar com lucro, para converter, principalmente o tráfego frio, que é onde mora a escala. Beleza, então agora eu quero apresentar aqui esse estudo de casos de maneira geral aqui. Então, primeiro, como é que a gente foi para esse resultado aqui? De 300 para 1.200.000 em 7 meses. Eu quero compartilhar aqui o universo da marca. E aqui, quando a gente entra no universo da marca, eu quero falar aqui basicamente o cenário atual. Então, é uma marca que tem alta frequência de post, 8 anos de marca, 70 mil seguidores, agora a gente está com 240 mil seguidores, ticket médio entre 600 e 700 reais, com baixo engajamento, mas com produtos validados e com fácil reposição, porque é marca própria. E aí, dentro do nosso processo, o primeiro passo é a gente fazer um onboarding, que é o nosso mergulho aqui dentro do universo da marca, no estudo de dados, para entender ali o que realmente está acontecendo no negócio e identificar os pontos exatos onde a gente precisa focar as nossas atenções. Então, a gente identificou aqui que a marca tem produtos validados, tem fácil reposição, já que é marca com produção própria, tem capacidade de implementação, então produzir conteúdos, produzir stories não é uma dificuldade para a loja e os donos também estavam com realmente muita vontade de implementar, de crescer, de sair desse lugar aqui de 300 mil para realmente escalar com mais lucro. Os pontos negativos aqui. Analisando ali as campanhas, a estrutura, o analytics, enfim, a gente identificou que tinha uma distribuição ruim no orçamento das campanhas, muitas falhas nas configurações e nas segmentações dessas campanhas.
Então, mesmo fazendo tráfego ali, tinha muita falha nas configurações das campanhas. Não tinha um método ali de processos, um método para o processo de escala, não tinha um sistema de teste de validação. Era muito esforço, muitas ações ali produzindo às vezes 3 conteúdos por dia, mas que não estavam trazendo um resultado positivo. Então era muito esforço para um baixo resultado, não estava conseguindo escalar mesmo com todo esse esforço. Muitas etapas até as vendas, então tinha campanha de tráfego, campanha de envolvimento, campanha de reconhecimento de marca. Depois que a gente começou a desenvolver aqui as campanhas, a gente focou 100% em conversão para compra. Então, mesmo numa marca que já estava faturando ali 300 mil reais por mês, a gente focou 100% em conversão, porque esses outros objetivos de campanhas, principalmente campanha de tráfego, campanha de reconhecimento, eles trazem um público muito desqualificado. Então, isso pesa muito na taxa de conversão, pesa negativamente na taxa de conversão. E às vezes você tem um grande volume de acesso, você paga pouquinho para cada acesso, mas isso impacta muito no ticket médio, na taxa de conversão, porque você tem muitos acessos e poucas vendas, ou muitos acessos e as pessoas vão procurar sempre os produtos mais baratos, ou você vai ter dificuldade para vender organicamente. Então, muitas etapas até as vendas, o foco excessivo no tráfego, com uma necessidade cada vez maior de investir mais para conseguir faturar mais. Então, a última agência que estava trabalhando estava pedindo um investimento cada vez maior, mas não para aumentar a lucratividade, não para aumentar o faturamento, mas simplesmente para manter o mesmo nível de faturamento. E aí o grande ponto aqui era a dificuldade de encontrar esse ponto exato que estava sugando a lucratividade do e-commerce. Então, o contexto aqui, a marca já investia mais ou menos 45, 50 mil reais por mês em anúncios, faturava em média 300, 330 mil. Os donos tinham a meta de chegar em 500 mil reais por mês, depois de 6 meses de trabalho com a gente, sem aumentar o investimento. Então, a gente desenhou um plano de validação, de escala, e a gente colocou em prática. Nos primeiros 15 dias foram os nossos testes e validações para a gente entender segmentação, anúncios, produtos com maiores taxas de conversão, as melhores categorias para a gente anunciar. Então a gente passou esses 15 dias nesse processo de teste e validação, fazendo as otimizações indicadas no site. A gente fez um CRO, uma análise UX no site para entender como a gente poderia aumentar a performance do site, fazendo mais pessoas avançarem na jornada de compra, entendendo exatamente qual é a etapa do site que estava prejudicando o nosso resultado. A gente alcança pessoas, essas pessoas chegam no site, depois elas visitam o produto, chegam no carrinho, vão até o checkout e finalizam a compra. Em qual dessas etapas a gente estava perdendo vendas? Qual dessas etapas estava dificultando com que mais pessoas chegassem até o fim? Então fizemos essas otimizações do site, otimizamos as redes sociais também para esse nosso objetivo de vendas. A gente começou a utilizar as ferramentas do Instagram para vender mais, tanto feeds, destaques, posts pinados, stories. Então a gente começou a usar essas ferramentas de maneira mais estratégica. Começamos a implementar uma rotina de vendas no e-commerce. Então, a primeira rotina básica que a gente implementou foi sair dessa lógica de 2, 3 conteúdos por dia, 20, 30 stories por dia, para a gente começar a fazer 4 posts no feed por semana, 4 stories por dia, uma ação comercial por mês e ter entre 3 e 6 anúncios novos por semana. E aí, como eles tinham essa capacidade de implementação, isso não era um problema. A gente fez todo o direcionamento, a roteirização desses criativos desses criativos e desses conteúdos para que a gente fizesse menos, mas que cada uma dessas ações, cada um desses conteúdos fosse realmente altamente estratégico com o objetivo de comunicar confiança, necessidade e urgência, com o objetivo de gerar venda já desde o primeiro contato com o consumidor. Então, a gente começou a implementar essa rotina. Tivemos um planejamento estratégico para definir ali a meta de faturamento e o cenário que a gente precisaria construir mensal, trimestral, semestral e anual para chegar nessas metas de faturamento que a gente tinha. E aí sim, começamos a rodar os primeiros testes, validar os anúncios, validar as segmentações, testar as estruturas de campanhas que poderiam trazer um resultado melhor para a gente, os nossos funis de aquisição ali dentro das campanhas de tráfego. E aí sim começamos a colher os primeiros resultados, definir os primeiros parâmetros com a nossa estratégia implementada, avaliamos ali o fluxo de conversão para identificar esses pontos de atenção que precisavam de mais ajustes e fomos para a prática, implementar esses ajustes necessários. Então, após esse primeiro teste de validação, a gente estruturou um funil bem simples com a melhor estrutura que funcionou para a gente. E aí, depois de 30 dias, a gente já conseguiu bater a nossa meta. A meta era bater 500 reais, 500 mil de faturamento em 6 meses. Em 30 dias, a gente já conseguiu bater esse faturamento, porque já existia o potencial de vendas, as pessoas já estavam preparadas para comprar, já existia essa demanda. Essa demanda só não estava sendo aproveitada da melhor maneira possível. E aí, em 30 dias ali, a gente faturou 625 mil, com o mesmo investimento de 42 mil em 60 dias após esse período de validação. E aí, 60 dias depois, a gente já bateu 625 mil, com o mesmo investimento que já havia sendo feito, de 42 mil em 60 dias, a gente conseguiu bater esse resultado. Então, aqui a gente consegue ver essa projeção. A gente saiu de 304 mil em abril para em maio
bater 421 mil. Em junho, a gente bateu 625 mil. Em julho, 777 mil. Então foi uma projeção, uma progressão, né? 304, depois 421, depois 625, 777. Em agosto, nós tivemos problema com estoque. A gente conseguiu vir escalando durante 3, 4 meses, mas chegou um momento que a gente teve a ruptura no estoque, principalmente dos principais produtos, né? Daqueles produtos com maiores taxas de conversão. E aí, quando a gente tem essa dificuldade no estoque, a gente realmente tem uma dificuldade maior de vender, porque aí as pessoas começam a chegar no site e não veem aqueles produtos que chamam mais atenção, que despertam mais o interesse. E aí a marca realmente ela não estava preparada para dobrar ou quase triplicar ali o faturamento em 3, 4 meses, mesmo com a produção própria. Mas aí a gente conseguiu ajustar isso e a partir daí a gente começou a crescer de novo. Então, em setembro, a gente já foi para 831. Aqui a gente caiu um pouco em outubro, que é a Make Pré-Black Friday, né? Então a gente teve uma redução, mas mesmo assim a gente se manteve ali ainda 100 mil a mais do que a meta desejada para os 6 meses e ainda o dobro do faturamento que a gente tinha lá em abril, com praticamente o mesmo investimento. E é claro que em novembro a gente investiu um pouco mais para conseguir aproveitar cada vez mais esse faturamento que a gente já estava tendo, a lucratividade que a gente já estava tendo. Então aqui em novembro a gente bateu 1.258.000 e aí, em dezembro, a gente bateu em 20 dias, aqui de 1 a 20 de dezembro, a gente bateu quase 1 milhão. Então, em apenas 20 dias, a gente bateu 912 mil, que já era um faturamento 3 vezes maior do que aquele faturamento de novembro, de abril. Então, aqui, a gente faturou 30 dias depois daquele teste, né? Então, 45 dias depois da implementação da estrutura, a gente já tinha ultrapassado ali os 500 mil. 60 dias depois, a gente já estava faturando ali 625 mil com 42 mil reais investidos. Com 3 meses de campanhas ativas, a gente fechou junho com 777 mil, sem aumentar o investimento. Aqui eles estavam investindo ali entre 45 e 50 mil, aqui a gente investiu 48 mil para faturar esses 777 mil com ROAS de 16 vezes. E aí, como eu falei, em agosto e outubro a gente teve a dificuldade ali com quebra de estoque, que fez cair o nosso faturamento, mas ainda assim a gente ficou acima dos 500 mil, com um nível de investimento abaixo dos 50 mil. Então, ROAS mínimo ali de 11, 12. Em novembro, a gente conseguiu faturar mais de 1 milhão em vendas, com 64 mil de investimento e um lucro de 18 vezes. Então, apesar da gente ter investido um pouco mais aqui, o nosso lucro ainda ficou maior do que o terceiro mês ali de campanhas no ar, que tinha sido um ROAS de 16. Então, quando a gente tem um investimento, uma lucratividade maior, eu não me preocupo em investir mais para aproveitar mais aquela oportunidade e escalar mais o faturamento, desde que a gente realmente tenha alta lucratividade, desde que a gente mantenha uma alta lucratividade. Então aqui, apesar de ter investido mais, a gente lucrou mais também. E em dezembro a gente fez quase 1 milhão de vendas em 20 dias. E aí, de forma prática, de forma objetiva, o que que a gente fez aqui? Primeiro, a gente escolheu os produtos com maiores taxas de conversão para anunciar. Isso é fundamental. Depois a gente definiu uma segmentação com base em dados. Então a gente fez durante 15 dias aqueles testes para a nossa validação de segmentação e a partir dali a gente começou a usar as melhores segmentações, tanto de público frio, as melhores estruturas de campanhas. A gente anunciou para os estados, para as cidades também com as melhores taxas de conversão. A gente provocou comercialmente as regiões com menores taxas de conversão. Então, apesar da gente focar os nossos esforços onde tem mais taxa de conversão, a gente também trabalha estratégias para aumentar a taxa de conversão do que tem uma taxa de conversão baixa. Então, produtos com baixa taxa de conversão, regiões e segmentações com taxas de conversão mais baixas, a gente vai provocar essas regiões para aumentar a taxa de conversão e conseguir gerar lucro de múltiplas fontes, né? Então, a gente também criou ofertas competitivas de alto impacto, sem focar só em desconto, mas principalmente gerando valor para o consumidor, gerando valor para as nossas ofertas, gerando valor para os nossos produtos dentro do processo de vendas. A gente preparou as redes sociais, criamos destaques estratégicos com objetivos de venda. A gente criou uma pauta de conteúdo estratégico para feed e para story, com o objetivo de acelerar a decisão de compra do consumidor. Como eu venho reforçando, todo o nosso objetivo é aumentar o volume de vendas e aumentar a lucratividade, gerando vendas desde o primeiro contato com o consumidor. A gente criou banners especiais para o site, para a home do site, para as páginas de categorias. Melhoramos a comunicação do site com gatilhos da urgência, confiança, necessidade, urgência, com esses elementos persuasivos. Quando eu uso gatilhos aqui, eu estou falando dos elementos persuasivos. Melhoramos também a descrição dos produtos. A gente criou novas categorias e novas vitrines para o site de acordo com o comportamento de consumo. Então, as pessoas chegam no site, elas começam a fazer buscas. Através do traqueamento dessas buscas, a gente consegue saber exatamente as palavras que as pessoas estão usando, o que elas estão procurando, e a gente pode aumentar a eficiência desse site, criando algumas
vitrines, algumas categorias que dialogam exatamente com as necessidades desses consumidores. E, além disso, planejamos essa rotina de vendas para cada mês, então uma rotina enxuta, mas que gerava movimento de compra todo dia. Criamos esse plano de tráfego para entender ali realmente o que que a gente precisava implementar, onde a gente deveria focar os nossos esforços. A gente também melhorou a estrutura para medir resultados. Eu fiz um tracking completo das ações desses usuários, do comportamento desses usuários no site. A gente trabalha sempre com inteligência de dados. Então, o traqueamento é fundamental para a gente tomar decisões com base em dados. E você precisa ter certeza de que os dados que você está analisando correspondem exatamente ao comportamento das pessoas no seu site. Se esse tracking ele não está muito bem feito, você vai analisar dados errados e vai tomar decisões com base em dados que não representam a verdade do comportamento de consumo dos consumidores lá dentro da loja. Estabelecemos metas, fizemos essa projeção de crescimento e a gente trabalhou semana a semana para alcançar as nossas metas, o nosso ciclo de aprendizado. Então, a gente acredita aqui que uma estratégia ela não precisa nascer pronta e perfeita, mas você precisa ajustar essa estratégia semanalmente. Então, toda semana, a gente analisa os dados da semana anterior, identifica o que que deu certo, o que que deu errado, por que deu certo, por que que deu errado, e a partir desse diagnóstico, a gente lista as ações que a gente precisa implementar para corrigir o que não deu certo, para otimizar e explorar ainda mais o que já deu certo. E depois a gente implementa. E aí na semana seguinte a gente analisa tudo de novo. Então esse ciclo, esse é o ciclo de aprendizado. A gente faz uma análise, faz um diagnóstico, lista as ações e a gente implementa. E aí se você fizer isso toda semana, cara, é muito difícil você toda semana olhar para os lugares certos, identificar as ações que você precisa implementar e não conseguir evoluir, porque não existe um número infinito de coisas para você fazer. E aí você pode ir até uma semana não performou, na segunda semana não performou, na terceira, cara, na quarta, na quinta, na sexta, o jogo começa a virar, porque não existe um número infinito de coisas. Desde que você olhe para os lugares certos e implemente as ações certas que vão mexer exatamente naqueles indicadores que estão realmente sugando a lucratividade ou te impedindo de avançar mais rápido. Acho que um grande problema hoje é as pessoas não conseguem exatamente saber o que exatamente está travando o resultado, que está impedindo o teu processo de escala, que está pedindo o que está impedindo você de crescer, de faturar mais. E aí você acaba implementando várias coisas que muitas vezes não agem diretamente onde o negócio precisa ser otimizado. Então, trabalhamos semana a semana para alcançar essas metas, fizemos as otimizações inteligentes nas campanhas, com método, com processos, e a gente trabalhou estratégias também para gerar picos de vendas todos os meses. Isso é fundamental para manter o processo de crescimento. Porque as ferramentas, elas têm uma limitação técnica. Cada campanha, cada conjunto precisa ali de 50 eventos de compra nos últimos 7 dias para entender para quem ele deve distribuir os seus anúncios. Quando você gera um pico de vendas, você consegue gerar um volume grande de eventos dentro das campanhas e com essa amostragem maior, as plataformas de anúncios elas conseguem, através dessas pessoas que compraram, identificar um padrão e oferecer os seus anúncios para pessoas que têm o maior potencial de compra. Então, quando você gera esses picos de vendas, você está ajudando as suas campanhas de tráfego a ganharem mais inteligência e trazerem mais resultado para vocês. Por isso que não é só implementar o tráfego, precisa ter uma estratégia, precisa ter um ecossistema para que você realmente consiga escalar com alta lucratividade, manter uma consistência no crescimento e não sofrer com aqueles altos e baixos, onde você vai ver lá no gráfico do ano a projeção de crescimento do e-commerce está lá, um mês foi lá para cima, depois foi lá para baixo, depois foi lá para cima de novo, depois foi lá para baixo. Então fica aquele dente de tubarão que você não tem um crescimento constante, está sempre enfrentando altos e baixos, que é uma das grandes dificuldades das lojas, de realmente ter uma previsibilidade no crescimento, um crescimento constante. Então essa foi a projeção que a gente teve, a gente conseguiu sair de 304 mil para 1 milhão e 200 mil, sem precisar aumentar tanto o investimento. E nos momentos que a gente aumentou esse investimento foi porque a gente tinha previsibilidade, tinha segurança de que a gente ia aumentar e isso não ia impactar negativamente no nosso negócio. Pelo contrário, a gente conseguiu aumentar o investimento, mas quando a gente aumentou o investimento, a gente lucrou mais do que a gente estava lucrando anteriormente. E a gente aumentou esse investimento no momento estratégico, que era, por exemplo, na Black Friday, onde realmente a gente queria um faturamento muito maior. Então a gente conseguiu sair de 300 para 1 milhão e 200 com essa projeção aqui de crescimento muito constante, muito previsível, né? 300, 400, 600, 700. Aqui, claro, a gente teve um problema de estoque e isso impactou diretamente a nossa lucratividade, mas assim que a gente resolveu esse problema, a gente já conseguiu recuperar o nosso processo de crescimento. Então, aqui foram 550, depois 831. Aqui na pré-Black Friday
realmente muitos negócios tiveram uma queda no faturamento, mas o mais importante para a gente aqui é que a sazonalidade ela sempre vai existir. Em alguns meses você vai faturar mais, outros meses você vai faturar menos, porque a demanda em alguns meses é maior, a demanda em outros meses é naturalmente menor. Às vezes, em outubro, as pessoas já começam a segurar a grana para conseguir gastar mais no mês de novembro, onde elas sabem que vão ter uma oportunidade maior. Então, a grande sacada aqui é você não precisa lutar contra a sazonalidade porque ela é implacável, ela vai existir. E não é um problema. O problema é você não saber o que fazer quando a demanda é naturalmente menor. E aí, se você chegou até aqui, provavelmente é porque você já está sentindo que alguma coisa precisa mudar. Você quer um novo nível de faturamento, você quer escalar, você quer aumentar a sua lucratividade, você quer ter mais previsibilidade. Enfim, eu não sei exatamente qual é a sua necessidade nesse momento. Mas talvez essa seja a sua virada de chave. Construir esse ecossistema de vendas que realmente consegue te dar previsibilidade, crescer com consistência, aumentar a lucratividade, escalar de forma segura, com um sistema inteligente que te dá realmente segurança de que você está executando o que precisa ser feito e não está perdendo tempo com ações que não são realmente relevantes. Enfim, você não precisa de sorte, você só precisa de um método validado, de uma estrutura testada. Então, isso é uma estrutura testada, é um sistema inteligente que prepara a tua loja para vender antes mesmo do oi. E aí, se você quiser implementar tudo isso no seu negócio, você tem duas opções. Você pode entrar no nosso programa de aceleração para e-commerce, que é onde eu vou implementar o tráfego do seu negócio e vou desenvolver essas estratégias junto com você. Ou você tem a opção de entrar na nossa mentoria, onde eu vou te direcionar estrategicamente para que você implemente isso, você e sua equipe implemente isso. Então, eu vou te dar todo o suporte, todo o direcionamento para que você realmente implemente isso. Na mentoria, eu vou te ajudar a implementar esse ecossistema de vendas. Então, é um programa de escala e aceleração com duração de 3 meses. E aí, o objetivo é acelerar o teu e-commerce para escalar o volume de vendas, aumentar a margem de lucro, principalmente sem que você precise aumentar o investimento no curto prazo. A gente primeiro quer ajustar o sistema para que depois você consiga escalar com previsibilidade e quando você precisar aumentar o seu investimento, você tem mais segurança de que você está aumentando com segurança, com previsibilidade. Então, na mentoria, a gente vai te ajudar a implementar esse plano em 15 dias. E aí, nesse processo, você vai ter um e-commerce bem posicionado, tem um método para conversão imediata, esse método que a gente trabalhou aqui. Tem uma rotina de ofertas para atender as diferentes necessidades do teu mercado, monetizar fatia diferente da tua audiência. A gente vai otimizar o teu perfil para conversão, gerar estratégias picos de vendas, estratégia para criação de conteúdos e anúncios com foco em gerar vendas, realmente criar anúncios e conteúdos campeões em vendas, otimizar a tua loja para essa venda imediata. Então eu te ajudo com os roteiros, com os produtos que vão ser prioridades, com a tua estrutura de tráfego, método de investimento, otimização das campanhas, otimização da loja virtual, as estratégias de vendas para o teu Instagram, rotina de ofertas, ações comerciais, as metas e as ações diárias que você precisa implementar para obter esses resultados. Então, eu vou te ajudar direcionando cada um desses pontos para que você implemente. E aí, nas 10 semanas seguintes, a gente entra nessa fase de aceleração para a gente otimizar todos esses passos com clareza, com prioridades bem definidas para que você não se perca no meio desse processo. E a estrutura de acompanhamento da mentoria é: a gente tem a estratégia personalizada, onde a gente vai fazer uma mentoria 1 a 1. E depois dessa mentoria, eu vou criar um plano específico para o teu negócio, personalizado para as tuas reais necessidades. A gente vai identificar exatamente o que você precisa e direcionar uma estratégia para você implementar de acordo com as suas necessidades. A gente também tem as chamadas semanais de perguntas e respostas, onde num grupo seleto durante 3 meses, eu vou responder tuas perguntas individualmente, ao vivo. Você também tem acesso a uma base de conteúdo com instrução passo a passo para você aplicar o método. Enfim, nenhum detalhe vai ser perdido. Tem os materiais complementares, tem os roteiros de anúncios, guias, referências de anúncios, templates, planilhas automatizadas, lista, checklist de otimização, enfim. Você também tem acesso a uma call SOS individual de duração de 1 hora, além dos nossos encontros pré-definidos. Teve alguma dúvida? Levanta a mão, a gente marca uma call e a gente vai sanar essa dúvida específica numa reunião 1 a 1. É uma segunda mentoria. E você também tem o suporte, tem o nosso grupo, onde você pode mandar ali a qualquer momento a sua dúvida e eu vou te responder no máximo em até 24 horas. O investimento para fazer parte da mentoria é de R$ 5.000 e você pode parcelar esse valor em até 12 vezes de R$ 500. Então, esse é o programa de mentoria. Aqui eu não implemento o tráfego do seu negócio. Eu vou só te dar o direcionamento e você e a sua equipe vão implementar. Muitas vezes você faz o tráfego do próprio negócio, você já tem um gestor e está precisando de um direcionamento estratégico. Então, nesses casos, a mentoria é o melhor programa para você. Se você quiser e precisa de alguém para implementar o seu tráfego, para fazer essa gestão, para fazer o acompanhamento, aí sim você precisa entrar no programa de aceleração para e-commerce, onde eu realmente vou implementar o tráfego do seu negócio e as nossas reuniões são semanais. Aí a gente vai participar do nosso ciclo de aprendizado com reuniões semanais. Então, na mentoria, então no programa de aceleração, eu implemento o tráfego do seu negócio
e eu faço um acompanhamento semanal, individual com você. Eu faço toda a gestão, todo o processo da implementação do tráfego e te acompanho semanalmente. A gente faz reuniões semanais para realmente acompanhar de perto o processo de escala, de aceleração, de otimização do seu negócio. Se isso tudo fez sentido para você, então você tem duas opções. Você pode clicar para se inscrever na mentoria, no primeiro link, ou no segundo link, você pode clicar para preencher o formulário de aplicação para o programa de aceleração. Nas duas opções, eu vou avaliar o teu formulário, vou entender se realmente o programa pode te ajudar. E se você for aceito em alguns dos programas, eu vou entrar em contato para a gente dar os próximos passos, finalizar a sua inscrição e a gente avançar nesse processo de escala e aceleração. Então era basicamente isso. O recado está dado. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.